cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da ministração de hoje, não irei retroceder. Repete comigo, por favor. Não iremos retroceder. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor, Ele é a nossa esperança. Você acredita nisso? O Senhor é nossa esperança. Ele é tudo o que precisamos. Foi proposto um caminho. E esse caminho a gente não podemos retroceder. A gente precisamos ir avante. A gente precisamos ir em frente e não desistir. Amém? Glória a Deus. Ficou ótimo o som. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 9, versículo 59. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 59, diz: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Eu quero dar só uma pausa neste pequeno versículo. Todos que estão nesta casa e todos que estão assistindo têm um chamado específico de Deus. Todos que estão neste lugar têm um chamado de Deus para a sua vida. E o Senhor te chamou para que você possa viver o propósito dEle. Vivemos processos, vivemos circunstâncias, mas não define o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que os processos e as circunstâncias. Mas quando o Senhor Jesus, Ele vem ao nosso encontro, meu irmão e minha irmã, e nos faz esse convite, nos chama para que nós possamos seguir Ele, e a gente demos diversas desculpas para que a gente não possa seguir esse Senhor, o propósito que Ele está propondo, para que a gente possa seguir, a gente interrompe naquele momento que nós demos certas desculpas. Neste momento, quando Jesus chama essa pessoa, e essa pessoa fala para Jesus sepultar os seus mortos. Mais para frente a gente vai entender um pouco sobre esta mensagem. E no versículo 61, disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluias. Hebreus capítulo 10, e versículo 38 ao 39. Mas o justo, ele viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Amém? Para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A gente não somos daqueles que retrocedem, amém? A gente não vamos retroceder, amém? O caminho foi proposto e precisamos seguir para chegarmos no propósito. E quando chegarmos lá, a alegria, a gozo da salvação, porque o Senhor está propondo um processo para que caminhamos sobre ele, nós chegamos lá, no propósito. Então não iremos retroceder, não iremos abandonar pelo meio do caminho, por causa das circunstâncias. Como foi sua semana? Dá uma lembrada, traz à memória como que foi a sua semana, segunda, terça, quarta, quinta, como é que foi sua semana? Foi turbulenta? Você passaste por luta, por dificuldades? Como que você está aí sentado? Como é que você está em casa? Traz um pouco à memória o tanto de livramento que o Senhor te trouxe essa semana,
aqueles que possamos ter, vemos pelos nossos olhos, e aqueles que a gente não chegou a ver, o Senhor nos livrou nessa semana. Então Ele livrou a gente para que a gente possa chegar lá no propósito são e salvo. Amém? Então temos aqui, irmãos, um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que lhe responderam de modo semelhante. Enquanto Jesus esperava de cada um delas um profundo comprometimento, elas, por sua vez, estavam presas demais às coisas terrenas e questões transitórias. A primeira pessoa, quando Jesus chega a chamar para seguir Ele, ela queria sepultar o seu pai antes de seguir o chamado. Eu comecei a analisar, a pensar um pouco, falei, será que o pai daquela pessoa já estava morto, o velório já estava em andamento? Então, assim, particularmente, eu não creio que o pai já houvesse morrido e o velório estivesse em andamento. Eu penso ser um costume onde os filhos, normalmente o mais velho, tinha a sua saída de casa liberada somente depois da morte de seu pai. Porém, independe de qualquer interpretação ou especulação do assunto, temos alguém dando uma desculpa ao chamado de Jesus, demonstrando estar presa a algo. Nós estamos livres para atender o chamado de Jesus? Nós estamos seguindo o chamado que o Senhor propôs para que possamos seguir? A segunda pessoa se ofereceu para seguir a Cristo, mas queria ao menos se despedir dos seus parentes. Tinha uma prontidão maior que a primeira, mas tinha uma desculpa pequena, uma desculpa menor do que a dele. O Senhor está nos chamando a viver um novo nível de intimidade com Ele. O Senhor está nos chamando a viver um nível de intimidade que nós nunca vivemos antes. O Senhor está na casa e Ele nos chama a viver ainda mais próximo dEle. Tem momento no apelo que o Senhor faz o convite para a pessoa seguir Ele, que nunca seguiu, que nunca teve uma oportunidade, na verdade nunca se aproximou como deveria se aproximar, e pessoas que se afastaram ao longo do caminho. E nesse momento muitas pessoas elas ficam com medo de entregar toda a sua ansiedade, ficam com medo de se entregar por completo. A grande verdade é que quando entregamos para Jesus tudo que temos, tudo que somos, Ele se responsabiliza. Você acredita nisso? Amém? Então, irmãos, de acordo com a afirmação do Senhor, não podemos hesitar em atender o chamado, nem sermos encontrados presos às coisas ou valores que nos impeçam de seguir adiante em obediência a Ele. O Lucas comentou aqui sobre obediência. Um dos maiores sonhos de Abraão, que era Abrão, era de ser pai e de sua esposa. E o Senhor havia prometido um filho para Abrão. E esse filho veio na sua velhice. Irmãos, foi falado de manhã, o Henrique ministrou de manhã sobre Pedro, falou sobre Abraão. E quando esse filho chega nas mãos de Abraão, eu acredito que ele tinha muito apego com Isaac, mas chega um certo dia que Deus pede Isaac para Abraão. Alguém que ele amava, alguém que ele esperou a vida para ter, e o Senhor pede ele em sacrifício. Sabe o que Abraão faz? Ele obedece.
ele obedece à voz do Senhor, e a Bíblia fala que ele seguiu o caminho proposto, mas quando chegou no momento de sacrificar o seu filho, o momento de entregar o seu filho, a Bíblia fala que Deus fala para Abraão: Abraão, não precisa matar o seu filho, porque eu já vou prover um cordeiro, o Senhor já tinha provido um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de Isaque. A gente precisa entregar para o Senhor aquilo que Ele está nos pedindo, para que a gente possa seguir livre esse caminho. Um dia, eu tive um discipulado com um pastor, e nesse discipulado o Senhor falou tremendamente ao meu coração. Ele falou assim: por que você está dessa forma? Eu comecei a falar toda a minha história, por que eu estava tão sobrecarregado. E ali ele falou para mim assim: a nossa vida é como o Maps. Você coloca o destino e você vai trilhar aquele caminho olhando para o Maps ou para o Waze. E a nossa vida também, o Senhor, para a gente entender melhor, ele colocou um caminho no Maps. Só que o nosso Maps, aonde a gente colocamos o destino, a gente vai escolher se vamos de bicicleta, lá tem a opção, se a gente vai de ônibus, se a gente vai de metrô, ou se a gente vai de carro. Qual a diferença de ir em uma dessas coisas que eu falei agora, de ir a pé, e de bicicleta, e de trem, e de ônibus ou de carro? 5 opções para você escolher trilhar esse caminho. Qual a diferença? A diferença é o conforto. A diferença é a distância, é o tempo que você vai gastar. Se você for a pé, daqui a 70 km, você pode ir a pé daqui a 70 km. Só que você vai demorar quanto tempo andando? Vamos falar aí 5 dias, 4 dias, andando na moralzinha, porque tem que parar para comer, beber água. De bicicleta, quanto tempo nós vamos gastar para chegar daqui a 70 km, porque o destino não está lá? Vamos falar aí, uns 3 dias, 2 dias? Não sei. Vamos falar agora, se eu for de ônibus, vou chegar no dia, só quantas horas? Vamos falar aí umas 3 horas. E se eu for de carro, quantas horas eu vou gastar? Então, vamos falar aí 1h30, 2 horas. Se for no volante, 50 minutos. Estou brincando. Então, assim, a gente escolhemos de qual forma nós vamos chegar no nosso destino. E aí, ao longo desse trajeto, a gente vamos escolher se vamos adquirindo bagagem, fardos. Aí no meio do caminho, se a gente estiver a pé, a gente vai estar morto de cansado, dependendo das bolsas que estamos carregando. Irmãos, de qual forma nós estamos escolhendo caminhar o trajeto proposto pelo Senhor? Porque o objetivo está lá. Se você colocou o destino daqui 70 km, vamos colocar daqui Cubatão, ou Praia Grande, você vai chegar lá. Só de qual forma você vai chegar no seu destino final? Porque é nós que fazemos as escolhas, é nós que puxamos os fardos, as coisas para ir carregando. Algo que eu venho trazer nesta noite o Senhor quer trocar o nosso fardo pelo fardo dele, que é leve, manso e suave. Amém? Então assim, o caminho está proposto, as escolhas somos nós que fazemos para trilhar nesse caminho, porque o propósito final já foi estabelecido. Então, quando eu tive esse discipulado, isso transformou a minha vida. Aí o pastor deu um exemplo fantástico no dia, foi que ele pediu para mim abrir o armário dele, e ele falou: conta quantos livros que tem aí dentro. Não dá nem para contar, tanto livro que tinha. Conta aqui na minha mesa quantos livros tinha. Tinha uns 4 livros. Conta quantos livros tem ali em cima. Eu falei: tem uns 2.
Ele falou, esses 4 livros é o que eu estou lendo. Aqueles diversos livros eu já li, tem alguns que eu não li, mas eu posso muito bem pegar um livro só e caminhar nesse trajeto, ou eu posso enfiar todos aqueles livros dentro da minha mochila, em várias mochilas, e carregar nesse trajeto. Então eu prefiro carregar um e caminhar. Então aqui foi um grande exemplo para mim, porque ele me mostrou que a gente precisamos largar aquilo que não é necessário para esse caminho. Nós precisamos lançar fora aquilo que está nos deixando sobrecarregado. A gente precisamos jogar fora, muitas das vezes, aquilo que está nos deixando preso, para não atender o chamado que o Senhor Jesus está propondo. Amém? Glória a Deus. Então, quem põe a mão no arado, diz a palavra, que esta pessoa que colocou a mão no arado e tirou a mão, ela não é digna. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqueles que colocou a mão sobre a obra e tira a mão para não executar, a Bíblia está dizendo que essa pessoa, ela não é apta para o reino dos céus. Só que há renúncia nesta noite. O Senhor, há uma voz no deserto que clama para que a gente possa retornar, que a gente possa retornar ao caminho e trilhar o caminho que nos leva ao propósito. Propósito de salvação, propósito de vida eterna. Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, focar suas metas. Se olhar para trás, não será bem sucedido no que faz. Semelhantemente, se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar atrás não deve existir, uma vez que quem assim procede não é considerado útil para o reino de Deus. Irmãos, uma outra experiência que eu tive, eu comecei a seguir o Senhor, e comecei a andar com o Senhor, só que todos os momentos que eu vivia frustrações, todos os momentos que eu vivia decepções na minha vida, eu olhava para trás e eu via pontes que me davam o desejo de voltar sobre elas e praticar as velhas coisas. Chegou um certo dia que o Senhor falou comigo, e a palavra do Senhor foi muito clara. Ele falou assim, volta, rompe com as pontes, quebra com as pontes, para que você não possa ter mais esse desejo de voltar às práticas das velhas obras. O Senhor falou claramente para mim, quebra as pontes, Damião. Rompe com as pontes, porque você está vendo que qualquer hora você tem a possibilidade de voltar. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu rompi com todas as pontes que me mostrava a possibilidade de retroceder. Não iremos retroceder, amém? Aleluias, glória a Deus. O que significa olhar atrás? Antes de falar do significado da expressão usada por Jesus, eu quero adiantar um conceito importante. As Escrituras apresentam uma clara diferença entre a conversão e a santidade. A palavra do Senhor, a Escritura, ela mostra claramente uma diferença entre a conversão e a santificação. A primeira fala do rompimento da pessoa com o mundo e o pecado, e é a experiência através da qual alguém passa a desfrutar a salvação. A segunda fala do rompimento da pessoa com coisas que impedem o seu crescimento e progresso na fé. John Wesley, em um dos seus sermões, declarou: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação, ela tira o mundo do cristão. John Wesley, em uma das suas ministrações e sermões, ele declara:
A conversão de um homem tira o cristão do mundo. Foi proposto um caminho para trilharmos, mas o Senhor é o que dirige, é o Senhor que dá direção. Se o Senhor mandar você fazer conversões nesse caminho, Ele se responsabiliza pelas conversões que estamos fazendo, porque essas conversões é o que vai nos levar aos céus. Mas não vamos fazer conversões por conta própria, porque conversões do homem por conta própria não é conversões, é atalhos. É atalhos. Nós não podemos pegar atalhos, não há mais tempo para pegar atalhos, porque se você pega um atalho e não dá para voltar para o caminho a tempo, você se perderá para sempre. Você está colocando a sua salvação em risco. Então John Wesley, ele fala isso, e eu achei impactante essa ministração. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo do cristão. Eu concordo plenamente com isso. Ouvi uma vez, eu acredito que vocês também já devem ter ouvido, um pregador afirma algo semelhante, usando uma alegoria bíblica. Difícil não é tirar o povo do Egito. O difícil é tirar o Egito do povo. Porque quando o povo do Egito ficou preso, lá, a Bíblia fala por 430 anos no Egito, chega Moisés, usado por Deus para ser um líder do povo de Israel. A mensagem era clara, porque Moisés escutava Deus no monte, e Moisés descia do monte com as tábuas do mandamento. A Bíblia fala que Deus tinha uma direção para o povo de Israel, para que o povo pudesse experimentar a terra prometida, comer do bom e do melhor, viver uma vida livre, mas o povo, irmãos, o tempo todo estava a sua mentalidade de escravo. Aleluias. Então, Moisés foi dirigido para tirar o povo de Israel do Egito. Tirou o povo de Israel do Egito, colocou o povo de Israel, após muita tribulação, passar pelo Mar Vermelho, andar no deserto, chegar na terra, comer no maná do céu. A Bíblia fala que o povo, irmãos, ali começava a questionar, começava a lembrar das velhas práticas, começava a lembrar da cebola, do alho, da carne, e eles começavam a lembrar lá do Egito, do mundão, querendo fazer as práticas antigas, porque o Egito estava dentro do povo, mas o povo não estava mais dentro do Egito. Oh, aleluias. Glória a Deus. Saudades do que ficou para trás. Olhar atrás significa ter saudade do que deixamos. E Deus não admite isto. Jesus também nos ensinou acerca disto. Lucas capítulo 17, versículo 32. É um versículo pequeno, mas que nos dá uma lembrança acerca de algo muito importante. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos aqui lembram da mulher de Ló? O nome dela, Aila, que não é muito citado na Bíblia. Fala muito sobre a mulher de Ló, para que a gente possamos lembrar do acontecimento de Sodoma e Gomorra. Aleluias. Além de validar o relato do Velho Testamento sobre o que ocorreu com a mulher de Ló, Jesus está nos dizendo que precisamos aprender com ela. O Velho Testamento está cheio de memórias, monumentos ou episódios que não deveria ser esquecido nunca, porque está escrito para que nós possamos, irmãos, também ficar atento. Tudo que foi escrito no Velho Testamento, nós vivemos o tempo da graça, mas precisamos olhar um pouquinho para o Velho Testamento e tomar os profetas como exemplo, tomar os acontecimentos como exemplos. Aleluias. Então, não era para ser esquecido nunca o Velho Testamento. Não, para que o povo de Deus ficasse preso à história, mas para que retivesse
as lições que serviram sempre aos mesmos propósitos. A mulher de Ló, quando o Senhor tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, advertiu-lhe claramente a que não olhasse para trás. Em observação a esta palavra, eu fico imaginando, irmão, eu leio a palavra e tem hora que parece que eu estou vendo tudo que está acontecendo naquele tempo. Eu fico imaginando, será? Não é que duvidando, mas será como é que foi aquele momento? O mundo acabando atrás ali, Ló correndo com sua família, com sua mulher. Na hora que a mulher olhou, ela se tornou uma estátua de sal. Como foi isso? O Senhor me trouxe uma revelação sobre esta palavra. Uau! Na verdade, o Senhor está me trazendo essa revelação aqui agora. Irmãos, a mulher de Ló não olhou para trás por curiosa, não. A mulher de Ló não olhou para trás porque estava curiosa para ver o mundo se acabando, não. A mulher de Ló, ela olhou para trás com outro sentido. Provavelmente ela não olhou fisicamente para trás. Ela começou a imaginar as coisas que ela estava deixando para trás, que ela não queria abandonar. Provavelmente ela começou em seu coração, no mais profundo do coração dela, a não querer deixar aquelas coisas para trás. Ela não queria abandonar aquelas coisas, ela queria viver aquelas coisas, aquele passado que o Senhor estava tirando, porque, irmãos, você sabe a hora que Deus manda os anjos para avisar Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Havia um intercessor antes daquilo. Abraão intercedeu pela vida de Ló. Deus, se lá tiver 40 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade com os 40 justos lá dentro? O Senhor falou, se existisse 40 justos lá dentro, pelo amor aos 40, eu não vou destruir aquela cidade. O Senhor começou a reduzir até chegar a 10, mas o Senhor não tinha encontrado ninguém lá dentro justo. Mas o Senhor interviu pela vida de Ló e da sua mulher, da sua família, por intercessão. Tem pessoa neste lugar aqui que está aqui agora vivo, porque passou por um processo de intercessão. Teve pessoa intercedendo pela tua vida, teve pessoa orando pela sua vida. Tem pessoa que está nos assistindo agora, que está vivo, porque tinha alguém intercedendo pela tua vida. Porque quando o Senhor decidiu destruir o teu passado, você estava lá, e o Senhor mandou você correr de lá, para você não ser destruído junto com o seu passado. Oh, aleluias! Gênesis capítulo 19, versículo 17. Quando o anjo aparece para Ló, aconteceu que, tirando-os para fora, disse-lhe: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em todas as campinas, escapa lá para o monte, para que não pereça, para que não morra. O Senhor começou a dar dicas para que Ló pudesse seguir o caminho e seguir com vida. Quando o Senhor começar a falar com você, meu irmão, quando o Senhor começar a ditar, não vai por aí não, vai por aqui, ei, escuta mais um pouco, para ouvir, não fica muito tempo nas campinas, não fica muito tempo parado, vai para o monte, vai orar, o Senhor está te livrando da morte. O Senhor está te livrando da morte. Me desculpa pelo tom de voz. Se você quiser abaixar um pouquinho o tom, eu agradeço. Porque aqui o Senhor está fazendo algo extraordinário. E eu, irmão, tão pequeno, não suporto tanta grandeza do Senhor. Eu vou falar o que o Senhor está mandando falar. Tem pessoa neste lugar que o Senhor está livrando diariamente da morte. Xalabassuri elebe canta labassai, e de comene salabachou, de canta, de calabassuri elebe canta labas.
deplou, deplá, decaia, ségia. Xomanarabacia, erebecantarabaségia. Pai, é necessário que a sua glória engrandeça, Senhor, neste lugar. Senhor, é necessário que o teu poder se aperfeiçoe no meio da fraqueza. Senhor, é necessário, Senhor, que o Senhor confunda os sábios. Oh Deus, que é importante, Senhor, que o Senhor se manifeste com poder e com glória. Aleluia. Aleluias. Deus tremendo. Então, temos uma figura aqui. Sodoma e Gomorra figura este mundo perdido e devasso que há de ser julgado por Deus. Mas o livramento de Ló e sua família figuram a nossa salvação e livramento do juízo e a condenação deste mundo, mas para não sermos julgados com o mundo. Não basta apenas sair geograficamente dele, é preciso que nosso coração também saia de lá. Não basta a gente viajar de São Paulo para o Nordeste, uma cidade muito boa, principalmente Natal, onde eu nasci, sou potiguar, não sei o que eu estou fazendo em São Paulo, mas Deus sabe todas as coisas. Irmãos, não basta eu ir lá para o Nordeste, não basta eu me tornar um Jonas e querer fugir para Tarsos. Eu preciso ir para Nínive, eu preciso ir para onde o Senhor quer me mandar ir. É lá que vai ser, é lá que vai acontecer o propósito. Aleluias. Então não basta eu sair geograficamente do passado. O ontem é ontem, o ontem já é passado. Então eu preciso entender que hoje o presente já está se tornando, irmãos, o meu passado, e o amanhã é o meu futuro. Então eu preciso entender que o ontem eu não consigo voltar mais, mas o meu coração também tem que sair do ontem. O meu coração tem que ser livre do ontem, para que nós possamos viver um futuro que o Senhor quer que nós vivamos. Ao ordenar que não olhasse para trás, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo, e que o coração deles deveria estar totalmente desprendido. Mas a mulher de Ló, ela desobedeceu esta ordem. A mulher de Ló desobedeceu essa ordem. Aleluias. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Se encontra em Gênesis capítulo 19, versículo 26. O fato, meu irmão, não foi o simples olhar para trás humano. O fato foi olhar para trás com o coração e ver o quanto de coisas terrenas estava se perdendo, enquanto o Senhor estava dirigindo esta família para algo muito maior. Os caminhos de Deus é muito maior do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito maior do que os nossos pensamentos. Então não basta queremos trocarmos o nosso caminho pelo caminho dele, não basta queremos trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos dele, porque ele vai nos surpreender o tempo todo. E se nós queremos trocarmos o nosso caminho e os nossos pensamentos pelo dele, sabe de uma coisa? A frustração e a decepção será certa. Irmãos, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. O caminho foi proposto. O Waze já foi disparado lá para você seguir ele. Que forma vamos seguir? Eu segui muito tempo, irmãos. Pesado, como eu falei aqui.
Mas no dia que eu resolvi, falei, cara, eu vou jogar tudo para fora. Eu vou lançar tudo pela janela. Eu vou querer ir de carro, que é mais confortável, mas eu vou jogar tudo para fora. Porque essas coisas estão me prendendo aqui ainda. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele propôs algo e precisamos seguir. Ministério de louvor, se você quiser subir, ministra junto comigo aqui, em nome de Jesus. Vamos. O Senhor tem algo para fazer extraordinário aqui. E assim, o Senhor tem liberdade para fazer algo extraordinário nesta casa. É como eu sempre falo, eu monto o esboço, monto a base, mas quem faz é o Senhor. Estou aqui com quase 10 papel, não vou falar de 10 papel aqui em cima. O Senhor, Ele toma conta de tudo e de todos. Eu sei de algo, o Senhor está livrando pessoas da morte neste lugar. O Senhor me falou aqui, que pessoas estão passando por momentos turbulentos na sua vida. Mas que Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar o escape, Ele está dirigindo. Só escuta Ele, para ouvir. Para nas Campinas, para que Ele possa falar. Quando eu falo Campinas, eu falo no momento de tranquilidade. O Senhor quer falar contigo no secreto. O Senhor quer falar contigo no secreto. Dificuldades de desprender. Quais são as dificuldades que estamos encontrando para se desprender daquilo que o Senhor está mandando a gente jogar para lá? Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus já os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente, ainda é um perigo. Por isso Paulo advertiu aos Gálatas dizendo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você acredita nisso? Pode ler esse versículo aí, meu irmão? 1, 2, 3. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? A gente já saiu debaixo do jugo. A gente já saímos debaixo do jugo. Não há mais tempo para dar desculpa para não seguir esse Jesus. Não há mais tempo. O apóstolo Paulo nos revela que é o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia, tentaram pesar sobre nossos ombros novamente. Precisamos entender que o fascismo do mundo e os pecados que nos acarretaram um dia ainda são um perigo para nós deixar da conversão. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, que eu falei, as pontes, podemos nos ver presos de novo. Assim como a mulher de Ló foi roubada de sua vida, tornando-se uma estátua de sal, podemos também perder a vida de Deus em nós, pelo fato de olharmos para trás o tempo todo. Aleluia. Se coloca de pé, meu irmão, por favor. Se coloca de pé, minha irmã, por favor. Você que está em casa, se coloca em espírito aí. Comece a adorar o Senhor, comece a buscar o Senhor mais um pouco. Comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aleluias. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos.